Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco, falando de política. Olha, estou recebendo aqui duas lideranças políticas de expressão nacional. Está conosco aqui o deputado José Aníbal, foi deputado por 5 vezes, por 5 mandatos. Hoje continua atuando na política como presidente do Instituto Teotônio Vilela. Ele que foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, atuou de forma decisiva na implantação das reformas do Plano Real. Então, acredito que muita gente vai lembrar dele. Também recebo aqui o deputado Wilson Pereira dos Santos, que já foi prefeito de Cuiabá e foi uma grande expressão nacional na época, como um exemplo de gestão. E hoje é deputado estadual também, com uma atuação muito incisiva lá no estado dele. E ambos estão aqui para participar de um evento realizado pelo Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, que foi um seminário Caminhos para a Região Norte. Esse foi o tema abordado. E a gente vai aqui fazer uma conversa sobre a realidade política nacional. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, para a gente começar, vou começar com o deputado José Aníbal, presidente do Instituto. O momento que o Brasil atravessa hoje, como é que o senhor avalia isso? E o papel do PSDB como o maior partido de oposição e que deveria ser o protagonista também para o Brasil sair dessa crise. Olha, sobre o momento que o Brasil atravessa hoje, muita gente tem dito que o Brasil quebrou, que hoje já tem quase 110 bilhões de déficit nas contas desse ano. O governo não está tendo como cobrir isso, não tem maioria parlamentar para isso, não tem competência para isso, enfim. Mas apesar disso, o ministro Patrus Ananias escreveu no jornal Folha de São Paulo essa semana que esses que falam que o Brasil quebrou, que o Brasil tem uma situação difícil, estão iludidos, estão equivocados. Que o Brasil está muito bem, que ele tem andado pelo Brasil, que as coisas estão acontecendo. E eu respondi para ele na própria Folha com o orçamento do ministério dele. O ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, até outubro, gastou 4 bilhões e 500 milhões de reais. 4 bilhões e 500 milhões de reais. Até outubro deste ano, 390 milhões de reais. 8% do que executou ano passado. Essa é a situação do Brasil. A imagem do Brasil, aí no ministério, nesse ministério, é a imagem do conjunto do governo. Com relação ao PSDB. O PSDB é um partido importante, que já governou o Brasil, deu rumo ao país com o Plano Real, nos livrou da inflação, que infelizmente está voltando, 10% já no IPCA, 15% deve estar já na vida corrente das pessoas. E nós estamos muito preocupados. É preciso encontrar um caminho que a gente possa aglutinar forças sociais, políticas, de todos os setores da sociedade para recriar credibilidade e confiança no nosso país. A presidente Dilma tem condição para isso? Eu acho que não. Então aí estamos com esse desafio que não é pequeno. E o que o PSDB então propõe a nível prático mesmo? Medidas concretas que poderiam começar já? Olha, o problema não é nem tanto da economia, o problema é sobretudo da política, de criar esse bloco de forças políticas que convirjam de uma forma majoritária na sociedade para realizar aquilo que precisa ser realizado, fazer o que precisa ser feito, restaurar a credibilidade do país, trazer de novo investimento, voltar a criar empregos e não desemprego como nós estamos hoje, e agir, gerenciar o Estado brasileiro de forma competente. A atual gerência do Estado brasileiro é um desastre absoluto. Quebrou a Petrobras, quebrou a Eletrobras, os fundos de pensão estão todos deficitários. O que mais se quer? Quer dizer, é uma situação de deterioração muito forte. Deputado Wilson Santos, o senhor foi prefeito de Cuiabá, uma das maiores cidades da região centro-oeste. Hoje a gente observa que as prefeituras, os prefeitos estão pagando uma conta muito alta, porque essa crise econômica atinge as prefeituras com queda nas receitas, FPM, a própria arrecadação, e é onde chega a menor parte do bolo, digamos assim, é na prefeitura. Que caminhos o senhor aponta? Não, primeiro, parabéns à sua leitura perfeita. O chamado Pacto Federativo, ele é cruel com os municípios. Nos países desenvolvidos, os municípios ficam com algo em torno de 50% de toda a arrecadação nacional. Aqui não passa de 15%. Nós temos 5.570 municípios que dividem entre si 15% do bolo nacional.
a União fica com quase 64%, e os estados entre 21% e 22%. Então é uma distribuição injusta. O que nós temos que fazer é enfrentar o Pacto Federativo, que é um modelo imperial mantido pela República e que precisa ser desmontado. O cidadão vive no município, trabalha no município, o endereço residencial é no município. Os municípios têm mais de 50 atribuições e obrigações e não tem dinheiro para isso. E fica de pires nas mãos. É uma relação draconiana, uma relação antiga, uma relação que sufoca os municípios e que há uma péssima distribuição. Mas no caso, o senhor como prefeito tem essa experiência. Não vai dar para mudar o Pacto Federativo nesse ano, nem no próximo, talvez nem nesse governo. O que fazer então para conseguir tocar o município? Olha, difícil. Eu hoje tentei passar uma receita lá na reunião do PSDB. Os prefeitos precisam reformar todos os contratos com a iniciativa privada, puxar para baixo esses gastos, reduzir em 20% e 30%, melhorar a arrecadação sem criar novos impostos e nem aumentar os atuais, fazer com que a dívida ativa seja recebida e buscar nos parlamentares emendas nos parlamentares estaduais, nos deputados federais, nos senadores, construir alternativas caseiras para aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, enxugar os gastos. Presidente José Aníbal, o senhor, na pergunta anterior, colocou a união das forças políticas, o consenso. Nessa dicotomia que existe hoje entre oposição e situação, não está faltando humildade de ambos os lados para se aproximarem? Do nosso lado, não. O próprio Aécio, logo após a eleição, ao reconhecer a derrota dele, sugeriu ao presidente da República que fizesse um governo de união. De chamar a todos, porque ele tinha noção, e ele não tinha escondido isso durante a campanha, da dimensão da crise que estava sendo construída pela gestão da Dilma, que era gravíssima. Ela sequer mencionou o nome do Aécio, ainda que ele tenha ligado para ela logo depois do resultado, para lhe dar parabéns. É de um autocratismo, e quando você é assim, você escurece o seu caminho. A arrogância, o excesso de arrogância, a falta de humildade, te tira a luz. E é o que aconteceu com ela. Aqui no que se refere aos municípios, que é uma coisa que nos preocupa muito ao PSDB, e por isso o Wilson hoje foi muito objetivo no que falou sobre o Pacto Federativo, nós podíamos imediatamente, isso não precisa ser daqui a vários anos não, melhorar a verba para o SUS, os recursos colocados nos municípios, para aliviar os municípios com o fato deles não terem ajustado a tabela do SUS, os municípios têm que completar isso. É mais uma fonte que os municípios têm, que são cobrados diariamente. Mas, por exemplo, Mas dá para fazer, dá para mudar alguma coisa. Eu falei de um gesto de humildade. O senhor coloca o exemplo do Aécio Neves. Mas quando vai para as medidas práticas na Câmara e no Senado, aprovar projetos que vão fazer o país andar, existe uma resistência muito grande da oposição. Até agora ela não conseguiu levar nada que faça o país andar. Nada. Tudo que ela conseguiu levar para lá são medidas tópicas daqui e acolá. A presidente da República está muito perdida, ela não tem um enredo, ela não tem já não estamos pedindo a ela nem um programa, é um enredo, ela está paralisada. A única energia que ela ainda dispõe, ela usa para manter o seu mandato, para fazer esse jogo lá embaixo. Olha, o ministro-chefe de governo dela, o Bezoini, deu uma entrevista domingo no jornal, falou que ele está mantendo um diálogo forte com os parlamentares e que ele espera consolidar a base do governo. Que ele recebe todos os dias 70 a 80 deputados. E ele mesmo diz o seguinte, isto aqui já não é mais um hospital, é um pronto-socorro. Eu até escrevi sobre isso, mas escuta, recebe 70, 80 deputados por dia, então recebe 300, 400 por semana. A Câmara tem 513 e não consegue votar. Esses deputados vão lá discutir com eles um projeto do governo? Mas, por exemplo... Vão lá pedir coisas, esse fisiologismo que existe... O governo está jogando lá embaixo. Essa já. troca, quer dizer, o governo ofereceu tudo que tinha, os parlamentares aceitaram, continuam fazendo o governo da base refém, deles, de certa tal forma, base. E o povo... E, pois, é exatamente isso, esse governo está tão rebaixado
Porque ele não tem autoridade nem fazendo esse Mas varejo. justamente porque a que eles estão autoridade fazendo. está no Congresso. É uma espécie de parlamentarismo branco. Não caberia ao Congresso ser o protagonista O nessa hora? Congresso já tomou várias iniciativas. O governo faz ouvidos de mercador. O governo não tem grandeza de abrir o diálogo e, em grande estilo, chamando as lideranças dos partidos de oposição e de outros partidos de governo, chamando lideranças da sociedade civil e abrindo o jogo. Olha, nós estamos vivendo essa crise grave. É possível convergirmos e trabalharmos com a sociedade, do ponto de vista do parlamento e tal, para sair dessa situação ou não? Se não for, como é que é possível fazer? Por isso que o presidente Fernando Henrique diz: a presidente Dilma devia ter, inclusive, a grandeza de renunciar, se este for o caminho para que se desate o nó. Deputado Wilson, o ano que vem tem eleição municipal. O senhor disputou a Prefeitura de Cuiabá, sabe muito bem o que é uma campanha. Num cenário como esse, que eu acho que o Brasil nunca atravessou na democracia, como é que o senhor vê tudo isso e no que isso vai dar, né? Porque as prefeituras estão quebradas. A democracia é mais democracia, né? A base da sociedade é o município. Tivemos um recado nas últimas eleições em Mato Grosso muito duro. 34% do eleitorado deixou de votar, ou absteve, ou anulou o voto ou votou em branco. 34. De cada 100 eleitores, 34 não quiseram saber do processo eleitoral. É um recado duro, é um recado duríssimo. E eu quero responder aqui, completar a resposta do presidente Zé Aníbal. No fundo, a conjuntura nacional que a gente observa é a presidente Dilma de um lado e o presidente Eduardo Cunha do outro, simplesmente dedicando todas as suas energias e tempo para salvarem os seus mandatos. Não há uma proposta nova, não há uma agenda positiva para o país. Salvar o emprego. Por quê? Porque não tem, esse modelo esgotou, que a gente ouve até de petistas históricos aqui, o tempo do PT já deu, o povo já cansou do PT, já deu, já conhecemos os seus modos operantes, já conhecemos o seu ideário, já deu, já esgotou. E o PT não tem a grandeza, e quando foi oposição, você lembra bem, extremamente radical, não aprovou a Constituição de 88, não votou a favor da lei de responsabilidade fiscal, votou contra o Plano Real. Então, se há alguém que nunca aceitou estender a mão e buscar a conciliação, foi o PT. Hoje começa a construir um discurso que historicamente não é coerente. Então, na verdade, nós temos uma presidente completamente nua, ridicularizada com um plano de governo absurdo, nos acusava de termos privatizado, diminuído o Estado. Hoje ela faz isso com muito mais velocidade, de forma precária, não tem sustentação no Congresso Nacional, sem rumo, e observamos o presidente Lula já abrindo claramente uma dissidência. O que o presidente Fernando Henrique fala, ela poderia liderar um grande momento nacional de construção de uma solução, uma saída, anunciando a renúncia para 90 dias, Mas a renúncia, 6 meses. A renúncia da presidente, ou um impeachment, o que seja. Será que o Brasil vai absorver isso? Quer dizer, no dia seguinte. A classe empresarial, seguinte. por exemplo, está sendo consultada, está sendo ouvida? Olha, qual ansiosos. o diálogo que é? Ansiosos. Credibilidade. Ansiosos. Credibilidade. O que é que muda, inclusive, o quadro econômico? Credibilidade. Algumas ações da presidente derruba a Bolsa. Um novo nome vai inspirar seriedade, credibilidade. Mas os problemas vai atrair vão continuar, investimentos né? Deixa eu internacionais. dizer uma coisa. Mas vai ter credibilidade Você para uma força nacional na construção de um programa que coloque o Brasil em primeiro lugar, não o seu emprego em primeiro lugar. Tem ideia do que foi ela mandar um orçamento com déficit? 31 bilhões em aberto. Maior, né, do que isso. Isso foi Bom, hoje já se viu que é muito maior, mas isso foi uma bomba atômica sobre os negócios, sobre o ambiente de negócios, sobre projeções, investimentos. Foi um desastre. Ela está completamente alheia à realidade do país. Então, saia Dilma Rousseff, que é uma pessoa que perdeu toda a credibilidade. Mas Delfim Neto chama ela de credibilidade... trapalhona. Mas deixa eu dizer, recupera credibilidade, volta
rapidamente. Não desacredita a democracia Não, também? que desacredita, fortalece. As instituições estão firmes. As instituições estão Porque fortes. foi eleita democraticamente. Mas foi eleita democraticamente, a gente sabe como. Inclusive com essas coisas de pedaladas e provavelmente, é o que está analisando o TSE, o uso de propina, que parece muito evidente que aconteceu. Mas, enfim, de qualquer maneira, a credibilidade é uma condição primeira para se negociar, para se ampliar prazos, para se trazer investimento, para se criar maioria política no parlamento. Enfim, jogo aberto. Olha, vamos fazer isso com esse propósito, isto com esse propósito. Aqui não tem dissimulação. Vai ter que ser jogo. O Brasil ou joga limpo, se joga limpo aqui, coisa que nós já vimos o PT incapaz de fazer, e ela especialmente, ou nós não vamos sair da crise, o que é muito ruim. E se não teremos sair, um mês Zé? de janeiro, poderemos ter meses de janeiro, fevereiro e março, muitos ruins, se nada acontecer nesses Eu quero meses de acrescentar, novembro e dezembro. o Brasil perde hoje 100 mil empregos mês. 1.200.000 famílias perdem emprego anualmente no Brasil. A Dilma tem seu salário, seu staff, segura. Mas não é justo deixar a população mais pobre sangrar com desemprego. Até quando vamos Gente, assistir isso? Nosso tempo, infelizmente, acabou, o assunto é amplo. Quero agradecer a vinda de vocês aqui. Deixa eu renomeá-los aqui. Olha, o presidente do Instituto, Teotônio Vilela, deputado José Aníbal, foi deputado 5 vezes, foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, esteve aqui hoje participando de uma atividade Sou suplente do Serra. PSDB. Senado. É suplente do senador Serra, né? E o Wilson Santos, que foi prefeito de Cuiabá e hoje é deputado estadual, líder do governo lá no estado dele. Muito obrigado pela vinda. Você que Obrigado a agradece. você. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.